Paz do Senhor, meus amados, como todos estão? Tudo na paz? Glória a Deus. Uma boa noite a todos. Que Deus fale em nossos corações nessa noite. O que Deus falou no meu coração para essa noite foi em João 6, nós vamos ler do 16 ao 21. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles, e o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25, 30 estádios, eis que viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de bom grado receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Queridos, que Deus falou com o meu coração através dessa palavra para essa semana. Jesus estava lá em terra firme, e aí ele falou para os discípulos: pega o barco e vai. Vão vocês, atravessa o mar, atravessa o Rio Jordão, e eu vou logo depois de vocês. Jesus podia falar: não, eu vou com vocês. Jesus já havia acalmado uma tempestade. Jesus podia ter falado: não, eu vou com vocês, vamos. Mas o propósito não era esse. O propósito que eu acredito de Jesus era fazer com que os seus discípulos passassem por aquela tempestade, por aquele vendaval, por aquele mar revolto, e não que ele estivesse junto para acalmá-los. O objetivo dele era fazer com que eles passassem aquilo, até certa parte sozinhos. Então Jesus os incentivou a pegar o barco e remar até o outro lado. E o que muitas vezes Jesus quer com essas coisas? Nos mostrar que nós podemos, que nós somos capazes, que nós, com Ele, podemos fazer todas as coisas. Muitas das vezes não é porque Ele não está visivelmente, vamos dizer assim, conosco, ou aparentemente, que Ele nos abandonou, de maneira alguma. Jesus nunca nos abandonou e Jesus nunca vai nos abandonar. Então, eu acredito que muitas das tempestades, dos mares revoltos que a gente pega na nossa vida, Jesus está querendo que a gente saia mais forte, além da gente saber que a gente pode passar aquilo, sim, com a fé nele, com o crer nele, que nós podemos sim passar por aquilo, mas o mais importante é que nós saiamos cada vez mais forte das tempestades. Por exemplo, se aqueles discípulos estavam remando e o mar começou a ficar revolto, se eles chegassem simplesmente remando contra o vento, se eles chegassem e falassem: não, vamos parar tudo, vamos voltar. Depois, quando acalmar a tempestade, a gente vai e atravessa. O que eles iriam estar fazendo? Atrasando o tempo. Então eles iriam voltar, esperar passar a tempestade, para subir no barco novamente e remar. Quem garante que no meio do mar, de novo, não iria ter a tempestade? Vocês estão me entendendo o que às vezes Deus quer nos mostrar, o que Deus quer que entendamos? Quem garante que a tempestade não iria começar novamente? Quem garante que não iria passar por tudo aquilo de novo? Então, meus queridos, se você está sofrendo, remando contra o vento, se você está... Continua, creia no Senhor, mantenha o seu pensamento nele e continua remando, que você vai chegar mais forte do outro lado. Você vai chegar mais forte e você vai chegar no tempo correto que Deus estabeleceu para aquilo. Se cada vez que a gente for passar por uma tempestade, se cada vez que a gente for passar por algum problema, por problemas na nossa vida, a gente quiser voltar para trás, nós estamos atrasando o tempo de Deus na nossa vida. Nós podemos estar atrasando não só o tempo de Deus, mas o fazer de Deus em nossas vidas. Então, o que Deus tocou em meu coração é que nós peguemos, em meio à tempestade, em meio
contra o vento, continuemos remando, continuemos firmes e fortes na pegada, remando em direção aonde Jesus nos direcionou. Jesus nos direcionou a ganhar vidas, a ganhar almas, a implantar o reino de Deus aqui na terra. E muitas das vezes nós passamos por dificuldades. E aí, o que a gente faz? Ah, não, eu vou voltar porque alguma coisa está errada, não está dando certo. Não, meus amados, isso é cilada do diabo. O diabo está querendo atrasar o tempo de Deus, o plano de Deus na tua vida. E eu te encorajo a ir para frente, a ir para cima. Sabe, muitas das vezes, eu antes de me converter, várias das vezes eu fui à igreja, e não conseguia, vamos dizer, entregar minha vida para Cristo como eu queria e tudo mais. Por quê? Porque sempre eu enxergava um problema nas pessoas que já eram convertidas. Isso é remar contra o vento. Então eu estava atrasando o tempo de Deus na minha vida. Eu poderia ter atravessado esse mar há muito mais tempo. Vocês estão me entendendo? Só que a gente sempre dá ouvidos ou imaginação à tempestade. Quando a gente vê uma tempestade muito feia se formando, o que a gente faz? Opa, não vou sair. Ah, não vou, eu ia, mas não vou. Então, muitas das vezes, não é isso que Deus quer. Muitas das vezes, o que Deus quer, eu diria que a maioria das vezes o que Deus quer é que nós sigamos com força, com fé, com os olhos, com o pensamento nele, que nós rememos contra a tempestade, que nós rememos contra o vento contrário, para que nós possamos chegar do outro lado. Cada vez que você voltar, quando a tempestade vier, quando você for novamente, Deus sempre vai trazer sobre nossas vidas tempestades novas. Por quê? É como uma escola, como uma faculdade. Para nós sermos aprovados, nós precisamos fazer provas. Com Cristo também é assim, na nossa vida também é assim. Para nós sermos aprovados em muitas coisas, nós temos que passar por provas, nós temos que passar por obstáculos, por tempestades. Então, meu amado, o conselho que eu te dou, se você estiver passando nesse momento por uma tempestade, por um vento contrário, não desista, não desista. Se apegue em Cristo, vai para o teu quarto, ora, se achega a Cristo. Se você não é convertido ainda, entrega a sua vida a Cristo. Você vai ver que Ele não vai te abandonar. E aí, quando você tiver, não, eu vou. Quanto você menos espera, Ele chega andando sobre o mar até você. Sobe no teu barco e segue. Entendeu, meus amados? Então, eu encorajo vocês. Tire os olhos da tempestade, tire os olhos do vendaval contrário, fita seus olhos no propósito de Deus e segue. O demais, Jesus vai fazer. O demais, o próprio Deus vai fazer. Eu garanto isso a vocês. Amém, meus queridos? Eu vou fazer uma oração com vocês agora, ok? Para que Deus realmente nos encoraje, para que Deus nos faça entender a necessidade de passarmos por muitas das tempestades que nós estamos passando. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu coloco nas suas mãos, Senhor Deus, a vida de todos esses, Senhor Deus, de todos esses amados irmãos, Senhor Deus, que estão assistindo esse vídeo, Senhor, de todos esses amados, Senhor Deus, que talvez ainda não sejam convertidos, Senhor Deus,
mas que o Senhor esteja tocando em seus corações nesse momento, Senhor Deus, e eles entreguem sua vida a Ti, Senhor, que é o que interessa. Nós não estamos falando de religião, nós não estamos falando de nada disso, nós estamos falando de Ti, do Teu coração, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Faça, Senhor Deus, essa palavra cair em nossos corações, sair do nosso pensamento, da nossa mente e entrar em nossos corações para que se torne verdade em nossas vidas, Senhor. Que nós aprendamos, Senhor Deus, a necessidade de passar pelas tempestades, de passar pelo vento contrário, Senhor Deus, e chegar ao lugar que o Senhor desejou, ao lugar que o Senhor ordenou, Senhor. Em nome de Jesus, Papai, derrama, Senhor Deus, do Teu amor, derrama, Senhor Deus, da Tua proteção, derrama, Senhor Deus, cada vez mais da Tua presença em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glórias ao Teu nome, Senhor. Amém, meus amados? Então, toma para ti essa palavra. Se você estiver atravessando uma tempestade, se você estiver atravessando um vento contrário, fita os seus olhos no Senhor e vai sentido aonde Ele te mandou, vai sentido aonde Ele tem para você. De quanto menos você esperar, Ele vai estar no barco junto com você, porque Ele nunca te abandonou. Ele só está fazendo com que você entenda que você é capaz. Nele você é capaz de tudo e de todas as coisas. Em nome de Jesus, amém, meus